Olá, eu sou a Aline Mori e vim hoje falar um pouquinho a respeito de dicas práticas, didáticas, estratégicas para lidar com as crianças, os adolescentes, os alunos, de um modo geral, que portam o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Seja de uma ordem ou outra, precisamos nos lembrar de que o TDAH é um transtorno não de aprendizagem, mas de comportamento e que por sua agitação, por todas as suas características, acaba interferindo no rendimento escolar e de aprendizagem de um modo geral. Então, a primeira coisa que nós precisamos pensar é nas diferenças de comportamento que a maturidade pode trazer para esses indivíduos. Uma criança, um adolescente, um adulto, um idoso que tenha TDAH vão ter diferentes características por conta da maturidade que a própria idade traz. Então, atender crianças, adolescentes e adultos exige um planejamento e práticas diferentes de acordo com essas características. E mesmo dentro da própria idade, isso também interfere, já que cada indivíduo é um indivíduo diferente do outro. As metas, as atividades, elas precisam ser trabalhadas de acordo com as características que essa criança ou esse sujeito trazem, ok? Então, é muito interessante diminuir as expectativas com relação a esses indivíduos, essas pessoas, para que a ansiedade, tanto da criança, desse educando, tanto quanto dos educadores que estão ali lidando com eles e dos próprios colegas, também diminua. Uma outra coisa também muito importante é lidar com a autoestima desse colega. Ele já está acostumado a receber críticas pelo seu comportamento agitado. Lembrem-se, ele parece o Tasmania, aquela personagem dos filmes da Disney, enfim. Ele é extremamente agitado, impulsivo e que recebe críticas constantemente. Então lembre-se de fazer acordos e lembrar que o tempo dele é muito mais curto do que o nosso para prestar atenção em determinadas coisas. Então é muito necessário que esses acordos sejam feitos e reforçados positivamente para que a sua autoestima também se eleve diante o contexto em que ele está inserido, inclusive dentro da sala de aula. A conduta e o acompanhamento precisam ser muito próximos, bem dedicados, com relação aos que estão muito próximos dele na condução da sua atividade. Então, o professor, o estagiário da sala, o assistente, a coordenação da escola, saber conduzir a situação para que todos tenham a consciência de que ele tem uma necessidade, vamos dizer, educacional especial, mas por conta do seu comportamento e de uma coisa que não está sob o controle dele, principalmente se for criança ainda. Lembrem-se, a maturidade da idade traz a diferença e ela precisa ser levada em conta sempre. Então, em momentos de jogos, de dinâmicas, principalmente aqueles que são coletivos, esperar a sua vez nas atividades é difícil para ele, porque ele tem essa impulsividade. Então, são momentos que podem contribuir com sua evolução socioambiental e socioemocional. Saber conduzir e sempre estar ali atento. Olha, lembra como nós combinamos? Vamos fazer, você está quebrando as regras. Permitir que ele dê uma voltinha de vez em quando para gastar um pouquinho de energia, desviar a atenção e conseguir trazer o foco para a atividade novamente. Na área pedagógica, o pontapé que precisa ser dado é mapear o perfil de aprendizagem desse aluno. Ou seja, a forma como ele aprende. Isso é muito importante para todos, mas principalmente para aqueles que demonstram algum tipo de transtorno ou dificuldade de aprendizagem por algum motivo. Então, tanto os gestores quanto os educadores, e tudo isso envolve a todos que estão em sala de aula, devem estar alinhados e conscientes das condições desse aluno, assim, como sua evolução para o planejamento e o replanejamento das atividades. Então, se você é estagiária e está acompanhando alunos dessa maneira, ou está na sala de AEE, ou é assistente de sala, você precisa apresentar para a professora da turma com base, olha, estou fazendo isso, mas não é porque eu acho que vai estar certo. É porque são dicas psicopedagógicas
com relação específica ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Quantas atividades, né, que ele vai produzir, vai fazer isso em sala de aula, é muito importante que a gente pense que é de forma incompleta e com muitos erros aquilo que ele traz. Então, quando ele realiza as atividades, a pessoa que tem TDAH, ele acaba entregando essas atividades de um jeito incompleto e apresentando muitos erros. Não é por desleixo, é porque ele faz com muita rapidez, levado e conduzido por essa impulsividade que faz parte da sua condição, tá? Então, isso acontece, ora porque ele esquece, ora porque ele não percebe os detalhes daquilo que foi solicitado, né, como uma resposta. Então, o que que acontece? Ele pensa tão rápido e tantas coisas ao mesmo tempo, diferente daquilo que se acredita, o TDAH acaba prestando atenção em tudo. Não é porque ele não presta atenção naquilo, ele presta atenção em tudo, tudo chama a atenção dele e ele não consegue focar. Então, dentre todos os tipos que nós temos de atenção, o que mais falta e o que é mais falho no TDAH é a atenção focada. A gente foca naquilo, agora eu estou fazendo isso, e ignora o que não está ao redor, né? O TDAH não consegue, né? Por isso que ele acaba se distraindo facilmente com tudo. Então, revisar, indicar, repetir sempre, quantas vezes forem necessárias durante o período dele na escola. É essencial, né, que se adeque tarefas e atividades. Então, a gente pode fazer assim, peça para que ele repita as instruções que você deu a ele. Olha, agora é isso, isso e isso que você precisa fazer. Peça para que ele repita 1, 2 vezes e olhando para você de preferência, porque daí ele vai ter que olhar nos olhos. Se apresentar dificuldade de leitura, esse aluno, é importante também que ele leia, né, com você e para ele mesmo. Quando a gente lê em voz alta, a nossa atenção e a nossa percepção das informações fica muito mais clara. Então, isso pode ajudar bastante. Isso deve ser feito em todas as atividades. Não adianta dar várias comandas para o aluno com TDAH, porque ele não vai se lembrar delas com o decorrer do tempo. O bom, né, é que se respeite esse tempo desse aluno e lembrar também que ele requer e tem direito a um tempo extra para realizar as suas atividades. A motivação e o interesse dele são um enorme desafio, porque ele está acostumado, infelizmente, com o fracasso, por não responder à expectativa que se espera socialmente e com relação ao todo. Então, os materiais audiovisuais, os computadores, os vídeos, os celulares, DVDs e outros materiais diferenciados, aí a gente entra nos materiais comuns, né, revistas, jornais, livros, para explicar, né, algumas atividades são importantes para ele, porque ele consegue associar as informações. Então, explore os recursos que você tiver ao seu redor, às vezes com coisas simples, um lápis pode representar alguma coisa e também estimula a sua criatividade. Isso pode aumentar o interesse de uma criança com TDAH e melhorar a sua atenção. O tempo de atenção dele, ele varia de pessoa para pessoa e o TDAH, né, faz com que a pessoa, esse sujeito, tenha uma atenção muito menor, um período muito menor de atenção em determinadas situações, né, de um jeito focado, muito menor do que o nosso, que não temos o TDAH. Pode chegar, assim, a de 15 a 30 minutos. E se ele for criança, muito provavelmente o tempo vai ser menor do que a de um adulto. Então, é muito importante que as atividades e as conduções de tudo aquilo que faz parte da rotina da escola se lembre disso. Às vezes você pode interromper a atividade e permitir que ele beba água. O caminhar, sair de um local, ir até lá, tomar uma água, às vezes olhar uma coisa diferente, já vai fazer o cérebro dele se reorganizar naquilo que ele precisa para continuar a atividade dele. Sim,
é bastante diferente e exigente. Mas como lidar com isso com toda a turma da sala? Trazendo as explicações e trabalhando a inclusão de um jeito verdadeiro. Explique as particularidades. Se houver alguém com alguma necessidade também, às vezes precisa comer diferente, alguma criança diabética, alguma criança que tenha alguma necessidade diferenciada, explique que essa pessoa precisa disso, que essa pessoa precisa daquilo e que é necessário que respeitemos tudo e todos para convivermos melhor. Até mesmo porque se a agitação do TDAH desse indivíduo se der dentro da sala, vai atrapalhar a concentração do restante dos colegas. E assim todo mundo consegue viver melhor, não é mesmo? Então, que ele vá ao banheiro, pegue alguma coisa para o professor, peça um giz na sala ao lado. Isso pode dar certo às vezes, até mesmo para ele não atrapalhar o andamento de outra aula. Mas às vezes existe algum tipo de rotina ou do dia que pode dar certo, tá ok? Também é importante dividir o trabalho, né, em partes, calculando com dedicação, né, cada partezinha ali que ele pode cumprir. E aí vai ser necessário que o monitoramento seja dado e cumprido pelo próprio aluno. Ele vai conseguir olhar, você pode usar uma tabela, explicar para ele, olha, aqui você vai fazer tal coisa e é necessário chegar a esse ponto aqui dentro de tantos dias. Use o calendário com os dias, use as noções de tempo, use tabelas para que ele consiga visualizar o que ele precisa cumprir dentro de determinado tempo, tá? Isso daí vai ajudar bastante. É muito comum, né, que a pessoa com TDAH necessite de um tempo maior, como eu já havia falado. A sugestão, então, é de que seja dado de 20 a 30% a mais do tempo de todos para ele. Então, isso daí vai ser diferente, até mesmo porque se ele precisa dar um passeiozinho, ele está gastando tempo para isso também, né? É importante, então, que se pense nessa situação, estabelecer daí as tarefas com um tempo condizente com aquilo que ele dá conta, daquilo que ele possivelmente já conhece, vencendo as frustrações. Combine isso previamente com ele, com esse estudante, né? E porque, como diz o ditado, o combinado não sai caro. Etiquete, ilumine, sublinhe, grife, faça o que for necessário para que ele consiga visualizar e diferenciar as coisas mais importantes que ele precisa realizar. Principalmente se for para ser feito em casa. O tempo que ele leva da informação que ele recebe em sala até chegar em casa, às vezes 2, 3 dias depois, para fazer a tarefa, é muito tempo para ele. Ele se distrai e não registra essa informação e acaba deixando tudo de um jeito incompleto. Então você também pode usar organizadores gráficos, como eu disse, explorar tudo que pode para que ele potencialize a sua aprendizagem, né? Convide esse aluno a se sentar longe de portas e janelas, né? Nas últimas fileiras de sala de aula. Peça com gentileza que ele se sente nas primeiras fileiras, perto do educador ou da assistente. Explique que esses elementos distraem ele com muita facilidade e que vai ser para o bem dele. Converse com olho no olho para que isso seja realmente entendido entre as partes, e é um trabalho, é um processo. Pode ser que não dê certo no início e nem com todos os alunos, mas é importante que o exercício do treino seja feito. Indique na sala de aula, né, quais as situações que provocam maior desatenção e mantenha o estudante longe dela. Fala, olha, você percebe que quando você está perto dele você tem mais distração? No recreio você pode, na entrada, faça esses acordos, tá? O aluno hiperativo, né, ele não é só desatento, ele permita que ele dê pequenos passeios durante a aula, circular dentro da sala ou fora, ele precisa disso para uma descarga motora. Então, sabe aquela coisa assim, você estudou sentada, aí você já começa assim, e não sei o que. Você não é hiperativo, mas o corpo pede.
A pessoa com TDAH passa exatamente por isso, ok? Então, peça para que ele dê essa descarga motora, que ele dê um passeiozinho, que ele dê uma mexida, bota uma corda ao lado, fala, agora você vai pular tantas vezes aí e brincar de algum jeitinho para voltar a essa atividade. Assim, para que a necessidade dele não seja desgastante para todo mundo, né? Então, quando a gente prevê isso e já elabora estratégias, funciona. Use sinais visuais e orais ao perceber que ele se distraiu. Então, você pode combinar com ele alguns sinais. Então, se durante a aula ele se perdeu e já está fazendo o que não deve, ó, você pode falar, se eu fizer isso daqui é porque ele já sabe, eu não preciso usar oralmente. Ou uma palavra de segurança, né? Que a gente pode dizer, né? Bola, macaco, sei lá. Vai arrumar alguma palavra e de preferência que seja do conhecimento dele, de que ele goste, para que ele fala, opa, chamou minha atenção. Então ele vai se lembrar do combinado e a atenção dele muito provavelmente vai voltar para o que precisa, né? Combinado previamente, obviamente, tá? Colocar assim levemente a mão sobre as suas costas, né? Sinal de focar na tarefa, aquela coisa a gente passa, faz assim. Então ele precisa. Usar recursos visuais e orais, né? Também pode sinalizar uma mudança de atividade para que ele perceba, né? Sugiro também, assim, o uso de mecanismos que compensem as dificuldades de memória e de organização. Então, explore bastante as fichas e as tabelas, como eu disse. Post-it também ajuda bastante, colocando os lembretes por página, ao invés de ficar rabiscando muito o livro ou o caderno, né? Ou a agenda. Use também os post-itzinhos, pode colocar aqueles colantezinhos coloridinhos assim na página que ele precisa abrir. Só cuidado com a qualidade, que tem uns que soltam, né? Então precisa ter aí só esses cuidados para que o aluno não se perca ainda mais, tá? Não precisa, né, moderar o uso de aplicativos para eles, gratuitos para celulares, computadores e tablets. Existem alguns, eu vou colocar na legenda do vídeo, para você poder ter acesso a eles. Abuse do diálogo, né? Ele é sempre o caminho para os acordos. O que é combinado nunca sai caro. E ele vai saber aprender a lidar com isso, porque a liberdade é aprendida. A gente não vem trabalhado já com ela, né? Então, tudo isso se torna fundamental quando nós lidamos com um sujeito que tenha TDAH. Use sem moderação essas dicas todas. Um super abraço, até a próxima.